ouvir a voz do Salvador. Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a sua interpretação. Esta era a situação na qual eles estavam. E a consequência era desse tamanho, era uma consequência horripilante se eles não revelassem qual tinha sido o sonho e qual era a interpretação desse sonho, ou também era uma consequência muito extravagante de prêmios, honras, e essa pessoa seria exaltada diante de toda a nação. O rei estava perturbado, e era comum para os reis dessa época fazerem esse tipo de declaração, esse tipo de ameaça para os seus súditos: ou serve ou não serve. Então, se vocês não derem interpretação, mando matar todo mundo, porque vocês não servem de nada. E o rei tinha essa característica de autoritarismo, de exercer pela força a sua autoridade. Essa era a situação na qual eles se encontravam. O detalhe é que os meninos que nós vimos na semana passada, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, também faziam parte desse grupo de sábios. Eles não se tornaram feiticeiros, eles não se tornaram encantadores, eles não se tornaram astrólogos, porque desde o início eles se posicionaram de que não iriam se contaminar com nada que pudesse levá-los a serem identificados como idólatras, ou que os fizesse deixar o seu Deus triste. Mas eles ainda estavam na Babilônia, no meio desse reinado do Nabucodonosor, como parte dos sábios. Então esta ameaça que o Nabucodonosor faz para os sábios também incluía esses jovens. Nabucodonosor ameaça todos os sábios, inclusive esses jovens. Eles não estão aqui quando Nabucodonosor faz a ameaça. Eles não estão logo de imediato quando são chamados para fazerem a interpretação de qual foi o sonho, para contar e interpretar qual são o sonho. Pode passar. Só lembrando, essa era a situação. Deus chamou Abraão, através de Abraão disse: em ti vou fazer uma grande nação. O povo foi escravizado no Egito, e Moisés foi usado então para tirar esse povo do Egito com uma mão forte de Deus. Já na terra prometida eles começam a pedir um líder, e Deus dá juízes que liderem esse povo, dizendo assim: quero que fique bem claro, vocês vão ter juízes porque eu sou o Deus de vocês, eu sou o rei de vocês. Mas o povo insiste, todas as nações têm reis, nós também queremos um rei. E aí Deus dá o rei Saul para eles, depois na sequência Davi, Salomão, e logo em seguida o reino é dividido entre reino do sul e reino do norte. Alguns anos depois eles são escravizados então pela Babilônia, e isso é um castigo enviado por Deus por causa da idolatria. O povo de Deus estava envolvido em tanta idolatria que Deus falou para eles: vocês serão castigados severamente.
E Deus envia então a Babilônia um povo idólatra para castigar o povo de Deus que estava vivendo em idolatria, e eles são exilados, mas só os de linha real e os nobres que foram levados para a Babilônia, entre eles esses jovens que agora estão no grupo dos sábios. A gente já viu do versículo 1 ao versículo 7. Agora, se você der uma olhada do versículo 7 ao versículo 11, a gente percebe que os sábios tentaram ganhar tempo. Se você der uma olhadinha aí na Bíblia, eles tentaram dar uma manipulada nas informações, dar uma manipulada na situação, e o rei ficou irado. Quando ele percebeu que os sábios estavam tentando ganhar tempo, ele ficou irado. Está no versículo 12, diz assim: então o rei muito se irou e enfureceu-se e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Eles conseguiram ver o homem mais sábio, ou melhor, o homem mais poderoso daquela época ter um acesso de raiva. Se ele já tinha declarado que mandaria matar todo mundo, agora ele estava manifestando essa ira em um acesso de raiva, porque os sábios estavam apenas querendo ganhar tempo. Daniel e os seus amigos já estavam contados nesse grupo e também seriam mortos. E o que eles fizeram diante dessa ameaça? Pode passar aí. O que eles fizeram diante dessa ameaça de serem mortos? De serem mortos junto com os outros sábios que não conseguiram fazer a revelação desse sonho. O que eles fizeram foi o que está escrito no versículo 17 e 18. Dê uma olhadinha aí. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Eles foram orar, se apresentaram diante de Deus, se juntaram e foram orar, pedindo que Deus tivesse misericórdia e que eles não morressem junto com os outros sábios. Quando nós enfrentamos as nossas dificuldades, nós temos as mesmas posturas que esse jovem? Quando nós enfrentamos ameaças na nossa vida, nós temos essa mesma postura de se apresentar diante de Deus e dizer assim: Deus, tenha misericórdia de nós, ouve o nosso coração, olha para a nossa vida e tenha misericórdia de nós, estenda a tua mão sobre a nossa vida. Foi o que esses jovens fizeram, eles foram orar. E por consequência do coração deles, por consequência da postura deles diante de Deus, o versículo 19 ao 23 diz assim, dê uma olhada aí. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Preste atenção nessa frase que Daniel falou: ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel, quando ficou sabendo qual era o sonho e qual era a interpretação do sonho por uma revelação que Deus deu para ele de noite, ele não se exaltou, ele não foi tirar onda com os feiticeiros, com os magos, com os outros religiosos, com os outros sábios da época. A postura dele foi uma postura de adoração e de reconhecimento de que tudo que ele tinha vinha do Senhor. Ele era escravo, ele tinha sido levado para a Babilônia como escravo, mas ele recebeu muito reconhecimento porque era um homem de Deus e um homem que tinha sabedoria dada por Deus, e para ele um dom especial de interpretação de sonhos e de mistérios difíceis. E aqui mais uma vez ele recebe a interpretação de sonho que homem nenhum na Babilônia
que era o reino do mundo na época, conseguiu ter. Ele recebe essa revelação e a postura dela é uma postura de adorar ao Deus dos céus. A postura dele não é uma postura de se engrandecer, de se achar melhor, é uma postura de exaltar a Deus. Tudo que nós temos precisa exaltar ao Senhor. O carro que você tem precisa ser para a exaltação do Senhor. A viagem que você fez ou que você vai fazer precisa ser para a exaltação do Senhor. Os filhos que você tem precisa ser para a exaltação do Senhor. O conhecimento, os dons, os talentos que você tem, tudo precisa ser para a glória do Senhor. Você precisa adorar a Deus com tudo que você tem. Nós fomos criados para isso, para adorar a Deus. Você foi criado para isso, para adorar e desfrutar a Deus em toda a eternidade. Se tem alguma coisa na sua vida que você acha que é para você mesmo, você está enganado. Se tem alguma coisa na sua vida que você tem utilizado para ser melhor ou para se mostrar melhor que outro, você está enganado. Porque tudo na sua vida precisa ser para engrandecer a Deus, como Daniel fez. Lembra que ele estava em terra diferente. Ele podia simplesmente aproveitar a oportunidade e dizer assim: eu sou melhor que qualquer um aqui, mas não. Ele resolveu demonstrar quem era o Deus dele e o adorou. Ele chega para Nabucodonosor e faz a interpretação do sonho, e conta tudo. E lá no finalzinho do capítulo, queria que você desse uma passada lá para o versículo 46. O Nabucodonosor declara alguma coisa a respeito do que Daniel falou sobre essa interpretação. Ele diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel. Aquele homem que estava furioso, querendo matar todos os sábios, agora estava curvado, com o rosto em terra. E ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e ofertas suaves. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos céus e o Senhor dos senhores. Presta atenção que Nabucodonosor não fala o nosso Deus, ele fala o vosso Deus. Fala para Daniel: o seu Deus é o Senhor dos deuses, é o Deus dos deuses, Senhor dos reis, revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Essa situação, esse contexto em que esses jovens estavam, e que agora eles encaram um rei furioso, disposto a matá-los e a matar com eles todos os outros sábios, termina com uma declaração desse rei, dizendo que Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, é o grande Deus. E a gente vê muitas pessoas falando e dizendo isso, muitas pessoas declarando: tudo que eu tenho foi Deus que me deu, coloca uma faixa enorme no carro dizendo isso, canta isso. Muitas pessoas vão às igrejas, vêm à igreja e declara isso, como a gente declarou, que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Deus é santo e tal, mas as suas vidas no dia a dia declaram outras coisas. E nós precisamos ponderar sobre o que a nossa vida tem declarado, não simplesmente o que a nossa boca tem declarado, porque aqui no final, a boca de Nabucodonosor declarou que Deus era o verdadeiro Deus. Mas nós vamos para o capítulo 3 e vamos ver que logo em sequência ele tem uma atitude diferente do que ele acabou de falar aqui no final do capítulo 2. Veja aí no capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele termina o capítulo 2 reconhecendo a grandeza de Deus, mas no início do capítulo 3 ele se exalta, ele se coloca como maioral. Diz assim, versículo 1 ao 3:
O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. O detalhe que eu pulei de propósito no capítulo 2 é que o sonho que Nabucodonosor teve foi um sonho com uma imagem. Ele sonhou com uma grande imagem que tinha partes em metais diferentes e no pé uma parte de barro, ferro e barro. E Daniel disse que de longe saía uma pedra e acertava essa estátua e fazia dela um pó. E desse pó vinha um vento e tornava um monte. E esse monte se tornava uma montanha que cobria toda a terra. Esse era o sonho de Nabucodonosor. Quando Daniel dá a revelação do sonho, ele diz que Deus é o grande Deus, o Deus dos deuses, o rei dos reis, e fala tudo aquilo só da boca para fora. Já no capítulo 3, ele resolve construir uma imagem para ele. E faz essa imagem de uma maneira estranha, de uma maneira engraçada. É uma imagem muito bizarra. Uma imagem que tinha cerca de 32 metros de altura e apenas 2 de largura. Na minha cabeça só vem alguma coisa parecida como a estátua do Oscar, só que mais magrela ainda, mais fina ainda, e muito grande, toda coberta de ouro. E ele colocou num vale para que pessoas a cerca de 10 quilômetros conseguissem ver aquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito. E ele chama então todos os sátrapas e faz essa sátira. O escritor faz essa sátira aqui, faz uma piada, uma gozação com toda a pomposidade da oferenda que iria ser feito à consagração daquela estátua. Nabucodonosor, um homem que tinha acabado de receber uma declaração de Deus sobre um sonho que Deus mesmo deu para ele. Ele não entendeu o sonho quando ele teve, mas foi Deus quem deu para ele. Ele pediu a revelação para os sábios no seu reino, ninguém pôde dar, mas Deus deu a revelação para um homem dele, que foi Daniel, e ele recebeu essa revelação. Disse que Deus era grande, mas em passo sequente, ele resolve ser o maioral. Ele resolve se exaltar. Ele resolve fazer uma imagem para dizer que ele é o grande. E junto com a imagem, novamente, uma ameaça. No versículo de número 6, do capítulo 3, diz assim: qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. A fornalha de fogo da Bíblia, que a gente tanto ouve, que as crianças tanto escutam na escola dominical, nos retiros, nos acampamentos. Essa fornalha de fogo foi acesa por um rei que já tinha recebido manifestação de Deus, que já tinha declarado as grandezas de Deus, mas resolveu andar num caminho diferente do que ele mesmo tinha declarado, do que ele mesmo tinha testemunhado, do que ele mesmo tinha visto. Nós precisamos parar, queridos, e pensar: será que a nossa vida tem testemunhado constantemente e fielmente sobre o nosso Deus? Veja a consequência disso, pode passar. Versículo 8: no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E essa acusação vai até o versículo de número 12. Fofoqueiros se levantam, X9 se levanta para dizer que aqueles homens não estavam adorando a Nabucodonosor. E a denúncia era: ó rei Nabucodonosor, tu és o grande rei de eternidade a eternidade.
Tu és agora a nossa divindade. Todo rei era reconhecido como divindade. E agora, no prazo de 30 dias, somente Nabucodonosor poderia receber orações e qualquer tipo de adoração. Mas aqueles jovens se recusaram a fazer isso. E por se recusarem, os homens se levantaram para fazer então essa denúncia sobre eles. E o que eles recebem, por conta dessa denúncia, é uma segunda chance. O mundo sempre vai dar uma segunda chance para a gente dizer não a Deus, para nós dizermos não à cruz de Cristo e experimentarmos mais um pouquinho do pecado. Só um pouquinho. Todo mundo faz, por que só você não vai fazer? Não, mas isso aqui, tá tranquilo, pode fazer. A Evelyn, esposa do pastor Daniel, encostou o carro lá no comércio na Zona Leste e foi pegar alguma coisa, distraída, abriu a porta, veio um carro e bateu na porta, o carro dela. Deu uma amassadinha lá, tal, fez um estrago no carro da outra pessoa. E com todas as pessoas que chegaram e conversaram com ele, ali no momento, no calor da situação, obviamente que não eram crentes, falaram assim: bom, fala que você que errou, que abriu a porta aí sem prestar atenção, e que o outro homem não era ele que estava dirigindo, fala que era a esposa dele que estava dirigindo, porque ele não tem carteira de motorista. Então fala que é a esposa dele que estava dirigindo, porque aí o seguro vai cobrir dos dois e pronto. Paga só a franquia do seguro, que você vai ter que pagar de qualquer jeito, e aí fica tranquilo. E aí eu cheguei com o Daniel lá, depois que ele já tinha levado o carro para casa, já estava lá, pediu ajuda para dar uma desamassada na porta. Eu falei para ele assim: ei Daniel, essa é que é a hora da gente se encarar como crente e se posicionar como crente, né? Porque se não fosse crente, eu não sabia da história, eu falei para ele, porque se não fosse crente, bastava falar que era a esposa ou qualquer uma outra pessoa que estava dirigindo o carro e o seguro ia cobrir. Aí ele falou assim: rapaz, teve um monte de gente que me falou isso lá na hora. Um monte de gente. O cara não tem carteira, carro velho, e se eu for ter que pagar só o carro dele vai ser 400, mas a minha franquia. Quando nós somos crentes, nós precisamos tomar postura de crente. Não apenas falar como crente, mas tomar postura de crente. E isso exige um preço. Mas o mundo vai sempre nos oferecer uma segunda oportunidade para o pecado. Uma segunda oportunidade para nós tirarmos vantagem de alguma coisa aí no mundo. Vantagem sobre alguém. Vantagem sobre alguma situação. Os fofoqueiros foram lá e denunciaram os homens. Mas eles não quiseram saber de adorar aquela estátua, de se curvar diante daquela estátua. Eles foram firmes diante de Deus. Veja o versículo 16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha e de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Esta foi a postura destes jovens. O rei mandou acender a fornalha 7 vezes mais, porque ele estava se sentindo ameaçado por alguns jovens que ele tinha colocado como governadores, a pedido de Daniel, que tinha acabado de interpretar recentemente um sonho dado por Deus para ele. E ele manda esses jovens para a fornalha de fogo, porque ele não iria ser ameaçado por ninguém, nem que esses jovens fossem enviados de Deus para estar no meio dele, porque ele queria ser o maioral, ele estava se declarando ali como maioral, e ninguém poderia desafiá-lo. É isso que está aí no versículo 19 ao versículo 23. Em sequência disso, a partir do versículo 24, acontece um milagre, que eu chamo de um milagre menor. Os jovens, eles são lançados na fornalha de fogo, mas eles não se queimam. Veja aí no versículo de número 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo?
responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha a declaração dele: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo se passava sobre eles. Esse Deus é um Deus que honra aqueles que se posicionam firmemente em favor da obra verdadeira do Senhor. Esses jovens, eles não queriam saber da grande ameaça que era o Nabucodonosor, porque eles sabiam do grande Deus que eles tinham. Então eles se posicionaram primeiramente temendo a Deus, antes de temer Nabucodonosor. Eles temiam a Deus e se posicionaram firmemente, porque eles queriam ver aquilo que Deus ia fazer. E eles falam antes, eles dizem assim: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se Ele não nos quiser nos livrar, nós não nos dobraremos à imagem que você levantou. Não nos dobraremos. Tem muita gente se dobrando aos princípios do mundo, a princípios que não agradam a Deus, para tirar vantagem. Para o mundo hoje, quem não tira vantagem é bobinho. Eu lembro que o pastor Luiz falou algumas vezes aqui, que nós precisamos ser mesmo bobinhos algumas vezes. Como crente, o mundo vai olhar para nós e vai achar que nós somos bobinhos mesmos. Não é pela roupa desengonçada ou jeca que a gente usa, ou pelo cabelo que não é cuidado. Não é isso. É pela postura diferenciada que prefere agradar a Deus do que tirar vantagem. Aquele jovem, era só eles se dobrarem. É só falar que era outra pessoa que estava dirigindo. É só falar: fala aí que eu não estou no telefone. É só falar que eu estou doente, não vou trabalhar hoje não porque estou doente. Na realidade está indo passear, está indo para o rio tomar um banhozinho. É só uma mentirinha, não tem nada não. Para aquele jovem era só se prostrar e se curvar ali diante daquela imagem. Mas eles se recusaram. Eles se recusaram desde o início a qualquer coisa que desagradasse a Deus. E o texto termina com Nabucodonosor fazendo mais um reconhecimento da grandeza de Deus, no versículo 28 e 29. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos livra, um Deus que nos cuida, um Deus que tem cuidado dos seus. Para resumir, eu fiz algumas anotações aqui. No capítulo 1, eles foram fiéis, não se submetendo a coisas consagradas. No capítulo 2, eles se posicionaram como a consequência de quem iria morrer, porque nenhum sábio tinha interpretação, mas Deus deu a interpretação para Daniel. No capítulo 3, eles foram fiéis, não se curvando à idolatria. Mas Nabucodonosor, nesse contexto todo, é o grande personagem que traz um ensinamento para nós nessa noite. O homem que fez uma declaração da grandeza de Deus no final do capítulo 2. E no início do capítulo 3, ele resolve ser o grande. Termina aqui o capítulo 3, declarando de novo as grandezas de Deus. Mas como que será essa declaração? Será mais um alto ou baixo na vida de Nabucodonosor? Vamos esquecer o Nabucodonosor e vamos olhar para a nossa vida.
A nossa vida é uma vida de declaração constante e firme das grandezas de Deus? No seu trabalho as pessoas olham para você e te vê como um adorador do Senhor, que não se dobra a qualquer proposta do mundo? O nosso Deus é um Deus que nos cuida e que nos protege. É um Deus revelador de mistérios, assim como revelou para Daniel no capítulo 2. É um Deus que cuida de nós. Deus falou para Nabucodonosor e cumpriu aquilo que ele falou. Disse que aquela estátua seria destruída e que aquela estátua representava 4 reinos. E os 4 reinos seriam o reino de Nabucodonosor e 4 reinos sequentes a ele. E a pedrinha seria Cristo, que destruiria esses reinos e seria um reino sem fim. Aquela pedrinha que se tornou um monte e que foi tornando uma grande montanha que cobriu toda a terra é o Evangelho de Jesus Cristo. Um reino sem fim. Nada pode destruir o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus mesmo diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Nada pode contra os ungidos do Senhor. Esses jovens, eles foram, ouça bem, eles foram livrados na fornalha de fogo. Eles não foram livrados da fornalha de fogo, mas eles foram livres na fornalha. A grande diferença para o crente não é ser livre do mundo, mas é ser livre no mundo. Ser livre para adorar a Deus e não se curvar a Satanás. Ser livre para ter a sua vida uma postura de declaração firme e convicta de que a sua vida pertence a Deus. E viver dessa forma, viver para Deus, como esses jovens fizeram. Nabucodonosor tinha uma declaração muito inconstante. Vai, não vai. Mas aquele que serve a Deus precisa ser constante, porque Deus é constante no compromisso dele conosco. A palavra de Deus diz que Deus é fiel. E mesmo que nós nos tornemos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a sua palavra, e nem pode negar quem Ele é. A parte de Deus, Ele vai fazer. Resta saber se nós estamos dispostos a fazer a nossa parte, diante dos desafios que Deus tem nos dado, diante das situações que Deus tem colocado para nós, se nós vamos fazer a nossa parte. Esses jovens fizeram a parte deles, e Deus fez a parte dele para com os jovens, que foi honrá-los. Talvez você possa dizer, mas Deus permitiu que eles fossem lançados na fornalha de fogo, e daí? E se eles fossem queimados, e daí? Deus ia continuar sendo Deus. Ah, mas Deus permitiu que acontecesse uma doença gravíssima lá em casa. Deus permitiu que acontecesse um acidente com alguém da minha família. Deus permitiu que meu pai perdesse o emprego. Deus permitiu que nós passássemos por alguma situação muito difícil. E daí? Deus continua sendo Deus. Isso é que importa. Independente das situações, porque o crente não pode viver levado, dirigido pelas situações, pelas circunstâncias. Nós precisamos ser dirigidos por Deus e pela palavra de Deus. E foi isso que esses jovens resolveram fazer: dirigir as suas vidas em Deus. Como é que você vai dirigir a sua vida? Nesse ano de 2014, você já se comprometeu a viver 100% para Deus? Para Deus não vale metade. Deus mesmo diz que não adianta ser frio não adianta ser morno. Ou você é frio ou você é quente. Não adianta ficar em cima do muro, porque se você for morno, Ele está a ponto de te vomitar. Mas para os seus, Deus tem proteção, Deus tem cuidado. Você é de Deus, Deus cuida de você. A sua vida é uma vida consagrada ao Senhor, Deus tem um compromisso contigo. Está difícil? Você está com Deus. Se estivesse sem Deus, estaria muito pior.
Está difícil? Você está com Deus, e Deus tem uma garantia para com a sua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Reinos virão e passarão. Os 4 reinos sequentes de Nabucodonosor, junto com ele, foram destruídos. Ninguém poderia pensar que o grande faraó, ou que o grande reino do Egito, quando se apoderou do povo de Deus e fez o povo de Deus como escravo, ninguém poderia pensar que aquele grande Egito um dia seria arruinado. Foi. A Babilônia nessa época era um reino que dominava toda a terra. Ninguém poderia pensar que esse reino seria dominado. Foi. Os gregos antes deles também foram dominados. Os sírios foram dominados. É como que hoje a gente pensar assim, uma outra nação ser mais poderosa do que os Estados Unidos. Vai ser. Porque todo o reino nesse mundo passará, mas o reino de Cristo permanecerá de eternidade em eternidade. E se você faz parte desse reino, querido, é bom você fazer como Daniel fez: adore ao Senhor. Mas não adore ao Senhor como Nabucodonosor fez, apenas da boca para fora. Adore ao Senhor com toda a sua vida. Não adore ao Senhor como Nabucodonosor fez, só da boca para fora. Adore ao Senhor como esses jovens fizeram, diante das ameaças, diante das circunstâncias difíceis, diante da fornalha de fogo. Adore ao Senhor e só ao Senhor. Alguns desafios para a nossa vida. Como é a sua adoração? É uma adoração só da boca para fora? Ou é uma adoração sincera e comprometida interiormente? Quem você é nessas áreas aí? No estudo, no emprego, no dinheiro? Um crente fiel ao Senhor? Ou tem hora que é, tem hora que não é? Tem hora que o seu namoro é namoro de crente, tem hora que não é namoro de crente. Tem hora que a sua família é uma família de crente, tem hora que não é uma família de crente. Nabucodonosor era meio estranho, né? Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Mas esses jovens permaneceram firmes, em contraponto a isso. E a sua vida espiritual? Vai ou não vai? No coletivo, no individual, você se posiciona firme num compromisso com o Senhor? Aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Palavra do Senhor para a nossa vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça, fale com o Senhor.